Passo número 3, análise de função. Nós já vimos até agora o primeiro ponto, que é o planejamento, a preparação, a análise da estrutura, e o terceiro passo, que é a análise da função. Quais são os objetivos, os propósitos dessa análise de função? Aqui nós precisamos entender quais são as funções desse nosso processo. Aquilo que nós detalhamos, nós colocamos, especificamos na estrutura, no escopo da estrutura, agora nós vamos colocar o que significa, qual é a função, o que aquilo faz no nosso processo produtivo. Nós vamos fazer essa descrição. Além disso, nós vamos estabelecer essa árvore, essa rede de função, esse fluxograma de processo equivalente por meio da descrição da função, ou seja, o que aquele processo produtivo, o que aquela operação ela executa, ela tem como uma ação ao longo do nosso processo produtivo. Outro ponto, nós vamos discutir também a associação desses requisitos ou dessas características às funções. Além disso, pensar a colaboração entre as equipes de engenharia, de sistemas, de segurança, de componentes, para avaliar se essa função, se essa descrição está bem realizada, está bem feita, bem desdobrada, e também servir como base para o passo de análise de falha. E aí nós temos o que? A descrição da estrutura, nós temos a descrição da função daquele processo e vai servir como um alinhamento, como uma ponta de entrada, como uma informação de entrada para o item de análise de falha. Bom, olha só. O que nós temos que colocar aqui como exemplo da árvore da estrutura? Sempre pensando que quando nós estamos fazendo o fluxograma do processo, podendo utilizar o fluxograma vertical, nós temos um nível superior, nós temos um nível de item do processo e nós temos o elemento causa que está sendo colocado como 4M. O que é o item do produto ou do processo? O que ele quer dizer para nós? Ele quer dizer a parte final, ele quer dizer o efeito da falha. E aí, lembrando do efeito da falha, nós ficamos pensando aqui em elementos de severidade. Nós precisamos pensar que esse efeito da falha ele é num componente sempre superior. E o que nós temos como esse efeito final de uma eventual falha? Nós precisamos dividir essas categorias em várias pessoas, em vários componentes, porque esse efeito, essa severidade da falha, ela pode ocorrer em vários pontos. Por exemplo, na nossa planta, qual é o efeito da falha na nossa planta como um todo? Agora, um outro elemento de efeito de falha na planta de envio, o que aquele cliente, aquela empresa, aquela organização que nós temos uma relação comercial, ela vai perceber de efeito da falha. Então, um segundo ponto é planta de envio. E o terceiro é o usuário final, ou seja, pelo menos destacado esses três elementos, o que esse usuário final ele vai ter como efeito dessa falha se o processo produtivo apresentar uma severidade indicada. E aí o que nós precisamos entender quando nós estivermos analisando a parte aqui de produto, de processo, do item do processo, nós temos que ter três análises ou detalhamentos nela: a sua planta, a parte de planta de envio e de usuário final. Isso é muito importante para nós termos o sequenciamento das nossas tabelas de análise. Entendido esse primeiro ponto, o segundo ponto é a etapa do processo ou elemento foco, que é o nosso escopo de trabalho. E o que é essa etapa do processo? Como já dito na parte da estrutura, ele descreve a operação como um todo. Descreve a operação. Só que o que nós temos como operação? Aqui na operação é como ela pode falhar, ou seja, é o modo de falha, é o procedimento, é o processo, é a metodologia de falha que nós teremos. E o que é essa metodologia de falha? Ela vai se dar na característica do produto, ou seja, pode ser uma geometria, pode ser um material, pode ser um acabamento, um revestimento, normativas e várias outras. E aí, na etapa do processo, como elemento foco, nós temos a característica do produto a ser analisado, o elemento foco. Agora, se nós temos o produto como efeito, a etapa do processo como modo, nós temos os elementos 4Ms como a causa, como a origem
dessa nossa falha. E o que nós temos? A característica do processo como um todo. Se aqui no PFE6 nós estamos analisando o processo, então o processo é uma causa de uma eventual falha. Essa causa, ela passa por um modo, e esse modo nós vamos ter um elemento de efeito, um resultado, uma parte final, uma entrega de uma falha a uma planta, ou a planta de envio, ou ao usuário final. Essa é a associação lógica que nós temos entre o produto e o processo, a etapa do processo e os elementos 4M. Então, elemento 4M, características do processo, ela é a causa dessa nossa falha e ela descreve justamente esses elementos. Por exemplo, a força que é utilizada numa máquina de prensagem, a temperatura, muitas vezes, de uma eventual máquina, a concentração do enxaguante, pensando numa questão de operação de torneamento, a velocidade que está sendo trabalhado, um tempo de ciclo na parte de processo produtivo, tantos outros elementos que nós podemos associar como causa de uma eventual falha nas características do processo. Entendido esse nosso exemplo da árvore da estrutura, esse desdobramento de árvore da estrutura, o que nós temos? Nós precisamos entender que nós podemos associar também o chamado diagrama de parâmetro. Ou seja, o que é o diagrama de parâmetro? Nós temos que o processo central, ele tem uma entrada. Qual é o nosso processo central aqui? Prensar essa bucha sinterizada na carcaça do motor até a posição definida. E a equipe então definiu que esse é o processo. Só que qual é a entrada que nós temos desse processo? Nós temos os componentes, ou seja, uma bucha sinterizada, a carcaça do motor e outros elementos, por exemplo, de geometria, de proposição e outros mais. Só que nessa entrada nós temos a descrição da função do processo como um todo, ou seja, as características do produto. Quais são elas? Por exemplo, a posição axial da bucha na carcaça, a pressão de encaixe entre bucha e carcaça. Isso é uma variável, são elementos de entrada do nosso processo. Só que nós temos também o fluxo do processo, ou seja, por exemplo, transportar, fornecer peça, a montagem, a manutenção, elementos de setup e tantos outros que são partes do fluxo de processo. Bom, compreendido esse item, nós temos uma saída. Nós temos uma entrada, nós temos um processo que é uma transformação dessas variáveis e nós vamos ter uma entrega, um resultado, uma saída que é a montagem, a carcaça do motor com a bucha montada. O que nós temos também? Só que para chegarmos à nossa saída, nós temos um requisito do produto como um todo, por exemplo, as interfaces do projeto. Precisamos entender todos esses elementos. Então, o que é isso, esse requisito do produto como um exemplo? O impacto nos componentes devido ao manuseio da peça, ou o uso, por exemplo, de uma prensa, distinção entre os componentes, segurança do operador. Tudo isso sendo parte do nosso processo. Nós pensamos entre entrada e saída, mas nós precisamos pensar essa transformação. Além disso, a parte de característica do produto, ou seja, se ela foi impactada, se ela foi alterada, se ela foi modificada por qualquer ponto. Um exemplo é o diâmetro interno dessa bucha sinterizada, a superfície do assento da bucha na carcaça e outros elementos, pode ser elementos de tolerância, elementos de geometria, de tipo de material, é uma característica do produto como um todo. Só que agora nós temos também na saída como um parâmetro do processo, ou seja, o que é esse exemplo de parâmetro do processo? Nós podemos pensar um processo principal que ele é definido, ele requerendo, ele necessitando uma definição de um processo específico. E aí nós temos aqui o processo principal. Além disso, nós precisamos pensar também os requisitos gerais desse nosso processo. A parte de tempo, a parte de uma métrica OEE, uma escalabilidade, requisitos de saúde, requisitos de segurança a serem trabalhados nessa parte de saída. Só que, ao todo, nós temos os fatores de ruídos, que são as causas, o elemento de diagrama de Chikawa, de causa e efeito, que são, por exemplo, o ruído 1 pode ser a parte do homem, que é um montador, o operador que trabalha nessa parte, nesse processo produtivo. Um segundo ruído pode ser a máquina, um uso, um reparo. Um terceiro ruído, o material, a qualidade, a variação
por exemplo, de tolerâncias desse tipo de material. Um quarto ruído, a questão ambiental, uma temperatura, uma corrosão, uma umidade, tudo isso colocado nesses fatores de ruídos do elemento 4M. Entendido o nosso diagrama de parâmetro, nós voltando para o exemplo da árvore da estrutura, sempre vendo que o diagrama de parâmetro e a árvore da estrutura estão associados aqui, tanto ao fluxograma vertical quanto ao diagrama 4M. E aí o que nós temos? O produto e o processo, nós temos que a linha de montagem é o nosso processo, o motor elétrico é o nosso produto. O que é a função dessa linha de montagem? Por óbvio, a função da linha de montagem do motor elétrico é montar o induzido no conjunto carcaça. Esse é o elemento, a descrição da função. Só que o que acontece? Acontece que nós temos nessa parte de função, entendemos que o elemento do processo, o elemento foco que nós estamos trabalhando, que é o escopo aqui da operação número 30, que é o processo de prensagem da bucha sinterizada, escolhido previamente na etapa anterior, que é de função que ela tem de prensar a bucha sinterizada até atingir a posição axial na carcaça do motor com a folga máxima conforme o desenho. Ou seja, essa é a função dessa operação número 30. Só que nós temos um antes e um depois. Ou seja, o que ela faz, ou seja, o que ela afeta lá para a parte de produto ou processo e como ela faz isso, que é a parte do item dos elementos 4M. E o que nós temos aqui? Nós temos que o desdobramento do 4M, o elemento do trabalho do processo, nós podemos enxergar essa operação 30 associada com vários elementos de falha do operador, da prensa, e cada um desses pontos que nós colocamos anteriormente, operador e prensa, que foi selecionado na estrutura, agora aqui nós vamos descrever a função. Nós temos que, por exemplo, o operador, qual é a função dele no processo? O operador pressiona o botão da máquina, liberando o processo de prensagem quando o carregamento estiver concluído. Nós também temos uma outra função do operador nesse processo. O operador pega a bucha da caixa e posiciona no engate de pressão até o batente superior. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos descrevendo a função do operador. Olha só, nós não estamos analisando falha, nenhum outro elemento. Nós estamos apenas descrevendo a função do processo no item operador. Assim como nós temos a função da prensa, ou seja, primeiro ponto, qual a função do processo prensa? Máquina, linha, bucha, com alojamento da bucha na carcaça do motor. Um segundo elemento de função da prensa é que a máquina centraliza a bucha no assento do alojamento da bucha na carcaça do motor. E um terceiro ponto é que a máquina prensa a bucha sinterizada no alojamento da carcaça do motor até a posição axial definida. Veja que nós estamos apenas descrevendo a função, nada mais. Nós estamos entendendo essa função para daí sim associarmos uma eventual falha nesse nosso elemento de 4M. Bom, entendida essa árvore da estrutura, nós vamos passar para a análise da função, ou seja, o item de descrição dessa nossa tabela, que é o passo 3 que o FEMEA nos coloca. O que ele nos coloca? Que o primeiro ponto é o produto ou o processo, entendido como a linha de montagem do motor elétrico. E o que ele tem para nós? O item descrição dessa função desse item do processo no nível superior. Quais são os elementos? Lembrando que nós temos que fazer a associação desse efeito de falha em 3 pontos. E quais são? Por exemplo, na sua planta, qual é o efeito de falha? Montar o induzido no conjunto. Então, essa é a descrição de função do efeito. O segundo ponto é a planta de envio, no cliente intermediário, já previamente trabalhado. O que nós temos nesse planta de envio? Montar o motor na porta do veículo. E no cliente final, no usuário, qual que é o efeito que ele pode ter? Subir e descer o vidro. Entendido esse primeiro ponto do produto processo, o segundo elemento é o item, elemento foco, ou etapa do processo. E o que nós temos nessa operação 30?
aqui, aquela previamente colocada no escopo, a função dela é prensar a bucha sinterizada até atingir a posição axial na carcaça do motor com a folga máxima conforme especificado em desenho. Esse é o elemento do foco que nós estamos analisando. E agora nós podemos seguir aqui no nosso elemento 4M, colocando uma descrição de análise de função. Então você veja que tinham vários elementos de função do processo, nessa parte do 4M, nós selecionamos pelo menos esses dois, o operador e a prensa. E o que nós fizemos aqui, agora como exemplo? Nós vamos colocar como resultado uma seleção, nós vamos fazer mais um zoom, mais um detalhamento, que aqui no nosso caso estamos interessados em analisar a prensa como um todo. Então veja você, a equipe precisa entender que nós precisamos ir separando. Nós vamos analisar o operador, a prensa, a bucha, o ambiente, todos. Nós vamos analisar somente 3, somente 2, somente 1. Qual que é o elemento que mais vai agregar valor ao nosso processo no contexto de falha? Aqui a equipe define como o elemento principal, que é a prensa, a máquina como um todo. Ou seja, aqui que nós temos de elemento 4M na função, na descrição da função prensa, que a máquina prensa a bucha sinterizada no alojamento da carcaça do motor até a posição axial definida. O que nós temos aqui? Nós temos o fechamento desse elemento, análise de função do passo 3. E o que nós temos de comparativo entre o passo 2 e o passo 3? Nós temos que a linha de montagem do motor elétrico, ela é dividida em 3 blocos. Na sua planta, planta de envio e cliente final. Nós temos que na etapa número 2, que é a etapa do processo, o que nós temos? A descrição da função de operação número 30, e nós temos no elemento 3, que é o elemento do trabalho do processo, os tipos de 4M, que aqui nós selecionamos a prensa e nós fizemos a descrição da prensa. E o que nós podemos ver? Que a análise da estrutura está muito sintonizada com a função, assim como o próximo passo, que é a análise da falha, ele deve estar associado com a estrutura, função e falha, para nós fazermos a análise geral desses 3 elementos como um todo: estrutura, função e falha. Nós fizemos até agora a estrutura e a função. Então, no próximo vídeo nós trabalhamos essa parte de falha.